Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Obrigado. Tá bom assim. Falei, meu Deus, o papel tá azul, eu não estou enxergando é nada. Depois que a gente passa dos 18, né, pastor Jessé? Aí começa a vir umas coisas assim, as colegas de Moisés, artrite, osteoporose, mais dor na costela, na costa, na perna. Amém? O tema dessa palavra que eu quero dar para ela é como mudar a minha sorte. Por que como mudar a minha sorte? Ou seja, é mudar a vida, é mudar talvez aquilo que você possa estar vivendo, é mudar a situação em que você possa estar passando. E às vezes situação essa que pode te tirar aquela palavra tão legal chamada paz, chamada segurança. Então, como mudar a minha sorte? Porque às vezes a gente pode estar vivendo sempre ali só na misericórdia, porque a graça ainda não entrou, ou a graça já passou da sua vida. Então é tempo da gente mudar a nossa sorte. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, é tempo de mudar a nossa sorte. Amém? Só que para a gente mudar a nossa sorte, a gente tem que olhar e observar essa pessoa que eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de 2 Reis, o capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola de líderes. Meu Deus, não falte mais, irmãozinho. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim na minha Bíblia e na sua Bíblia. Certa mulher, das mulheres dos discípulos do profeta, chamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Versos 2. Eliseu lhe perguntou: o que eu posso fazer por você? E ele disse-me: o que tens na tua casa? Então ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Versos 3. Então disse ele: vai, pede emprestada as vasilhas e de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias. Versos 4. E então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em toda aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Até aqui. Vamos pular para o versículo 8. O versos 8 diz assim: certo dia passou Eliseu por Suné, aonde se achava uma mulher rica, o qual o constrangeu a comer pão, o qual o convidou a comer pão. Daí todas as vezes que passava por ali, o encontrava, o chamava para comer pão. Versos 9. Ela disse ao seu marido: vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Versos 10. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, para que ele, quando vier, fique em nossa casa. Amém? Vemos aqui 2 histórias, 2 pessoas. Vemos a primeira história de uma mulher que era serva, praticamente, também de Eliseu. Mas aqui ela faz uma titulação dizendo: o meu esposo era o teu servo. Só que o varão, o sacerdote, morreu.
Aquela pessoa que cuidava da casa morreu. Aquela pessoa que estava ali para zelar do lar morreu. Não está mais entre nós. Então ali nesse momento entra um sentimento na vida daquela viúva de temor. Entra um sentimento, de incapacidade de poder viver sem o seu esposo. E automaticamente entra também um sentimento de desespero. E o que é o desespero? Diga junto comigo, a falta de paz. Ela entra em desespero. E é o momento em que ela vê o profeta Eliseu passando naquele lugar. O que acontece? Ela chama a atenção dele para expor a sua necessidade. Às vezes, nós temos problemas e temos ações também que chama a atenção de Deus. Às vezes a gente como discípulo, que temos um líder que nos conhece, quando o líder ele faz aquele olhar do super-homem bem assim, rapaz, baixou a ficha todinha. Ele sabe o que tu fez e o que tu não fez porque ele te conhece. Ele sabe que você está com um sentimento dentro de você de eu preciso tanto, eu estou tão necessitado, eu estou tão necessitada. Às vezes não precisa nem pedir, é só chegar na frente do seu líder e fazer aquela cara do gatinho Shurek. Aí falou, oh, meu Deus, tanta peninha dele já aqui, tadinho dele, vamos orar por ele. O que foi o sentimento que ela expressou? O sentimento em todos os aspectos. Ela chegou, ela falou. E com certeza também o profeta viu nela o semblante caído. O semblante que faltava a paz. O semblante que faltava aquilo que ela tinha quando seu esposo estava vivo. E nesse momento é onde entra vários aspectos. Porque quando nós estamos com necessidade, lembramos de pedir. Mas nós esquecemos de adorar. E quando nós lembramos de pedir, só fica o quê? Aquilo que eu preciso, aquilo que eu preciso, aquilo que eu preciso, aquilo que eu preciso se torna maior do que aquele que pode te dar. E aí você entra dentro daquela atmosfera do socorro, socorro, socorro. Aí você fala, e agora? Quem poderá me defender? Não sou eu. E dentro desse aspecto, quando a gente só entra da atmosfera do pedir e esquecemos de adorar, isso nos ensina quê? Nos leva ao alerta de quê? Nós esquecemos de quem vai dar a bênção. Nós esquecemos de quem é Deus na nossa vida. Nós acabamos potencializando o problema e dizendo que ele é de uma forma que ninguém pode resolver. Mas, na verdade, é o quê? No momento em que você parou de adorar a Deus, no momento em que você parou de confessar Jesus Cristo com uma canção de vitória, mesmo você não estando passando por essa vitória, mas quando você canta, você profetiza. Quando você adora, você está expondo o desejo da tua alma de alcançar aquela atmosfera da adoração. Mas essa mulher, ela estava tão cheia, mas tão cheia de coisas, de problemas, que ela não tinha nenhum momento sequer para pensar, a minha vida vai mudar. Mas quando ela viu Eliseu, ela já colocou o quê? O seu problema. O meu problema é esse, o negócio está feio lá em casa, acabou tudo, não tem mais nada. E qual é a missão do líder? Qual foi a missão daquele profeta naquele lugar? Foi chegar e falar bem assim, Eu lembro até de uma frase que foi dita há muito tempo no Brasil, eu não dou peixe, eu ensino o povo a pescar. Isso foi mais ou menos o que aconteceu. Ele chegou e perguntou, o que tem na tua casa, mulher? O que tu tem lá? Vamos fazer um brechó. Tem alguma coisa que tu não usa? Vamos começar a vender, não sei. Ela falou, não tenho nada, não tenho mais nada. A única coisa que tem é uma botija de azeite, ela está lá e é a última já. Acabou aquilo ali, a gente está na roça. Diga junto comigo, o meu Deus se preocupa. Diga, ele não deixa passar nada. Agora diga para a pessoa que está do seu lado, bem assim para ela, não se preocupa.
Relaxa. Só não seja relaxado. Amém? Aí a gente entra dentro dessa atmosfera que quer dizer, na situação em que ela vivia, e vemos o quê? Nós começamos a reclamar. E quando começamos a reclamar, a gente começa a se entristecer. E depois fazemos, todo e qualquer tipo de situação para chamar a atenção. Primeiramente, das pessoas que podem nos ajudar. Então, por isso que Eliseu, ele pegou e olhou, não, eu conheço teu esposo, eu posso te ajudar, mas o que tu tem dentro da tua casa? Isso. Então, é o seguinte, vai na tua vizinhança, empresta os potes, empresta as botijas, empresta o quanto tu puder. Tchum! Aconteceu um milagre. E saiu de cena aquela mulher. Entra agora lá para o versículo 8, que nós lemos, que um certo dia passou Eliseu por Sunem, aonde ali ele achou uma mulher rica. Diga junto comigo, rica. Rico tem problema de dinheiro? Não. E qual era o problema da primeira mulher? Money, plata, bol, dólar, faz-me rir, corinho de rato. Qual é o outro? Está faltando. Ou seja, ela tinha. E quando ela faz algo bem interessante, diferente da outra, é que a outra chamou pela necessidade, o profeta. E essa ela fez totalmente o contrário. Aqui, até o versículo 11, quando nós lemos, o primeiro atributo que a Bíblia está dando a ela, que ela é rica, diferente da outra, não tinha motivo. Então, ou seja, o profeta poderia passar 10 vezes na frente dela, e ela nem chamar. Mas o que ela fez? Ela pegou e falou, ei, seu profeta, vem aqui, eu vou te convidar para uma festa de crente. Festa de crente, não. Sabe qual é a festa de crente? Comer. Pensa num povo que fala bem assim, vamos comer, vamos. Nasce gente do reajunte assim, pastor. É um povo que come. Então ela sabia chamar a atenção. Fala, vamos comer lá em casa, vamos comer um pãozinho, vamos comer uma torta, vamos comer alguma coisinha. E aí foi uma forma que ela foi chamando a atenção dele, chamando. E todas as vezes que ele ia ali, ele falava, vem cá de novo, vamos comer uma tortinha, vamos comer um pãozinho que está quentinho, acabei de fazer. Ao ponto de que ela chega e fala para o seu marido, olha, aquele cara ali é de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga bem assim para ela, qual foi a última vez que as pessoas sentiram Deus na tua vida para te chamar para dentro da casa dela? Amém? Só que não é esse o ponto que eu quero levar. Isso é uma outra mensagem que eu tenho guardada. Mas aqui a gente entra dentro da atmosfera de quê? De que ela conseguiu entender que independente da situação que poderia estar passando, que não é uma situação de falta que você precisa chamar a presença de Deus para dentro da sua casa, mas também você pode chamar a presença de Deus para a sua casa quando você tem um espírito de gratidão. Não podemos ser a geração de que queremos o Senhor só quando o telhado está caindo, só quando nós não temos dinheiro, só quando as coisas estão ruins dentro de casa, só quando o relacionamento não está dando certo, mas também naquele momento, porque quando você entra no reino de Deus, você faz um casamento, é na alegria e é na tristeza, é na saúde e é na doença, porque em todos esses momentos, o Senhor, Ele fez uma aliança de sangue comigo e com você, e se você é filho dessa aliança, aplauda o Messias. A aliança que ela fez de entendimento, de honrar. E é isso que a gente precisa saber, que muitas das vezes a gente perde a paz por pouca coisa. Ela tinha motivo realmente para perder a paz dela. Mas essa outra mulher, ela tinha motivos também humanamente para dizer, eu acho que eu não preciso de Deus. Tá bem, tem dinheiro no banco, carrão do ano, maridão tá aí, eu também estou aqui, tudo bacana. Só que aí, esse profeta de tanto ir lá e ser bem acomodado, ele chegou e falou bem assim, é o seguinte, construiu
um cafofo para ti lá em cima, ó. Tem caminha, tem uma mesinha e tem uma cadeirinha para tu estudar medicina. E detalhe, ainda tem uma lamparina que é para tu focar. Tá tudo preparado. Preparou o melhor, porque sabia do que viria dele seria algo bom. Mas em nenhum momento o espírito dela era de pedir algo. Era de ter algo que viesse da parte dele. E aí ele chega e fala para Geazi, o seu secretário, o secretário de Eliseu. Fala, rapaz, Geazi, vai lá naquela senhora lá e pergunta lá se ela está precisando de alguma coisa, se ela tem alguma necessidade, se ela quer algo, né? Que a gente resolve. Tu sabe que a gente é assim com o rei. Não precisa pegar nem fila, te coloco já na boca do caixa. Vamos dar essa bênção para essa mulher, porque, meu Deus do céu, toda vez que eu chego aqui eu já estou com a barriga desse tamanho, tanto comer pão. Eu não pago mais nem hotel quando eu venho, eu durmo na casa dela. Aí, chega lá, a senhora está precisando de alguma coisa lá com o rei? A gente resolve. Algum IPTU, alguma coisa, um desconto, não sei, a gente resolve. Né? Não, precisando de nada não. Então, peraí. A senhora está tendo algum problema com o ladrão? Eu conheço o capitão do exército. A gente pode chegar lá e fechar os caras e dar um pau neles. Também não, está tudo legal. Aqui em casa tem cerca elétrica, tem pitbull no quintal, tem tudo, está tudo guardado. Não precisamos não. Eliseu, precisa de nada não. E agora, Eliseu? Quando você deixa Deus entrar dentro da sua vida, entrar dentro da sua intimidade, entrar mesmo de verdade, não entrar somente num ambiente do teu coração. Você sabia que o teu coração tem ambientes? O primeiro ambiente não tem a tua casa? No Brasil, não vou falar aqui não, que tem vezes que a gente mora só num quartinho, só tem uma porta então. Mas lá na tua casa, quando você entra, qual é o primeiro ambiente da sua casa? Sala. Mas na sala é fácil receber as pessoas. É fácil receber as pessoas que você não tem intimidade. As pessoas que você está conhecendo. As pessoas que você talvez nem conhece, mas entrou por intermédio de uma outra pessoa. Mas aí com o passar do tempo, ela passa a frequentar a sala, frequentar a sala, frequentar a sala. Já se passa a ser uma pessoa assídua dentro da sua casa. Você já deposita uma certa confiança. Aí quando essa pessoa é dos crentes, né? Qual é o segundo ambiente que ela vai conhecer? Sabia? A cozinha. Ainda mais quando é da pastora Miriam, quando ela faz bolo de cenoura. Aí você sai da sala e já vai para a cozinha. Aí pensar que não, você já está naquela liberdade. Vamos ver o que tem aqui. Uau, meu Deus do céu, nossa, é muita glória, cara. Mas até aqui, ainda são entradas acessíveis. Mas tem uma portinha chamada o quarto. Por que o quarto? Porque ali está toda e total intimidade que um ser humano pode ter. Ali ele troca de roupa, ali ele faz tudo. Entendeu? Ali é o momento onde ele descansa. Ali é o momento onde ele tem vários momentos, bons e ruins. Só que às vezes, algumas pessoas falam, não, Senhor, entra na sala e fazer morada, Espírito Santo, fica só na sala. Aí depois, não, vamos levar só até a cozinha também. Aí quando chega lá, tem uma porta fechada aqui. Essa portinha aqui no teu coração, está escrito quarto, lugar da intimidade. Aí você fala, não, essa daí deixa para depois, agora não, tal, né? Mas quando a gente abre essa portinha também, deixa o Senhor entrar lá dentro, aí você vai ver que você tem realmente uma vida totalmente voltada ao Senhor. Quando você dá toda a sua intimidade para Deus, Deus dá toda a intimidade dele para você.
E quando você tem a intimidade de Deus, isso quer dizer que você tem acesso direto a Ele. Você não precisa passar pelo secretário, você não precisa marcar a agenda, você não precisa ver nada, mas a partir do momento em que você abre todas as portas da tua intimidade para o Senhor, isso quer dizer também que Ele fala: você me deu a sua intimidade, eu te dou a minha intimidade. Então todas as vezes que tu me buscares, eu ouvirei você. E essa mulher, ela fez algo muito interessante. Ela abriu a porta da casa dela. Ela chamou o cara lá para dentro. E não bastava, ela criou um quartinho lá em cima. E detalhe, tem vezes que você cria qualquer coisa. Quando a Bíblia ela faz colocação, uma construção de pedreiro. Então, ou seja, uma construção profissional. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga bem assim para ela: o que tu está dando para Deus? Qualquer coisa? Diga: vigia, varão. Eu, hein, crente? Essa mulher não, ela preparou o ambiente. Botou caminha, botou mesinha, botou lanterninha. Se fosse nesse tempo de hoje, ainda dava senha do Wi-Fi. Porque não vale, né? Eu estou em casa, estou emprestado, mas tem um Wi-Fi. Tu nem pega aquele hotel, tu vai para o outro hotel só porque tem um Wi-Fi. Não é verdade? É? Só que quando ele entrou, aquele homem de Deus entrou, ela não tinha nenhum pedido no seu coração. Eles tentaram através do rei, tentaram através do capitão. Só que a observação dentro da intimidade fez com que Geazi falasse para Eliseu: Eliseu, eu não tenho uma coisa. Mora duas pessoas. Marido, mulher, mulher, marido, marido, mulher. Tem muita paz dentro daquela casa. Tem paz demais dentro daquela casa. Aí, como é que é esse negócio aí da paz? Tem que ter paz mesmo. Não, tem paz, está faltando alegria. Entendi. Quem tem filho, levanta a mão. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque quando tem criança, não tem mais a paz, só tem a alegria. Quando a criança vai para a escola, aí entra a paz. Quando a criança chega da escola, né, vem a alegria e a paz vai embora. É porque faz parte do pacote. Então ele percebeu, é uma casa silenciosa, é uma casa que não tem grito, é uma casa que não tem brincadeiras, né? É uma casa que tem muita paz aqui. Vamos dar uma alegria também para esse pessoal aí. Olha ali, a Sofia. A Sofia, não sei não, acho que ela não vai pagar à vista, ela só fia. Ela só pede fiado. Não vai brincar assim com a mãe e com o pai dela, viu? Isso é segredo nosso aqui. Você da internet também. Ninguém nem ouviu. Ela não está nem prestando atenção. Mas, quando eles entraram dentro da intimidade, viram o quê? A necessidade, não que ela pediu, mas eles viram o quê? O que eles não tinham. Tinha dinheiro, tinha tudo o que eles poderiam ter. Porque a partir do momento que você pode construir, a partir do momento que você pode agregar alguém para comer dentro da sua casa, isso quer dizer que eles eram bem financeiramente. Mas, diga junto comigo, mas... Horrível, vamos tentar de novo. Mas o meu Deus é observador. E nos mínimos detalhes, ele viu que faltava uma criança. Chegou lá, mande falar para ela que nessa mesma época, que daqui a 1 ano ela vai ter um menino. Aí você imagina. Meu profeta, não brinca com isso não, profeta. Eu estou mais nova, mas o senhor aqui já está meio baleado já. A placa dele já está vencida já há um tempinho e tal. É que isso é um milagre aí, não sei. Mas eu acredito nas promessas de Abraão. Mas o que aconteceu? 1 ano após, veio a criança. Ela não pediu. Mas quando você entrega a sua intimidade para o Senhor, Ele entra lá e Ele te dá algo que vai mudar a sua vida. Às vezes você pode falar ou ter uma similar igualdade com a primeira história. Veja bem a primeira história. A primeira história foi de pedido e ela durou 7 versículos. Mas a segunda história,
ela fala do versículo 8 em diante e ainda volta a ser falada novamente no capítulo 8. Só que existe algo muito interessante. No decorrer dessa história, o filhinho cresceu, tudinho, bacana, né? Aí a Bíblia diz que um certo dia o pai pegou o menino, talvez colocou no braço, talvez era um pouco bem mais novo, tipo assim, a Sofia andava, mas necessitava ainda de um colo, e foi levar. Vou levar o meu filho para ver o que ele vai herdar. Levou o menino para a roça. Talvez pegou muito sol quente, porque era um menino criado no Danoninho, nunca trabalhou. Aí foi ver a roça do pai. Chegou lá, o menino pegou uma dor de cabeça, não sei o que está acontecendo, né? Volta o pai com o menino no colo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Esculhambou o menino. Será que dá para trocar por outro? Aí a mãe, o que foi? Pegou o menino. Aí lembrou, meu Deus, a promessa do profeta se cumpriu. Ele é a promessa, quarto do profeta. Ele é a promessa, quarto do profeta. Leva para o quarto do profeta, deitou o menininho bonitinho lá. Deita aí, tá fininho. Marido, prepara um jumento 4x4 aí que eu tenho que falar com um homem ali. Lá vai elas. Agora ela quer usar o crédito que foi dado a ela no começo. Porque a bênção de ter tido o filho foi pelo deixar Deus entrar dentro da tua intimidade e Deus te dá algo que você seria abençoado. Para eles o filho era a continuidade da sua geração, mas só que o filho foi acometido de alguma coisa, não me pergunte o que, mas naquele momento ali ele passou mal. Ela chega, vai embora lá para o rei e chama, oh meu Deus do céu, quero falar com Eliseu e tal, o menino lá da promessa que o senhor falou, que um ano depois tem aquele lá, morreu, está lá na cama, eu deixei lá na cama. Aí entra um outro quesito. Eliseu pega e falou, Geazi, dá uma olhada lá, esse menino aí, talvez ela ali não. Eu não quero que você vá lá, eu não quero que Geazi vá lá, eu quero que você entre lá. Porque você entrou dentro da minha intimidade. Porque você trouxe a bênção para dentro da minha casa. Às vezes, podem aparecer situações que podem querer entrar dentro da tua vida e que não é aquela que vai te trazer a bênção verdadeira. Geazi chegou lá com o cajado, fez tudo o que Eliseu mandou, mas o filho não se levantou. Talvez aquela mulher chegou e olhou ali para Geazi, né, e olhou para ele bem assim. Homem de pouca fé, por que duvidastes? Eu quero falar com o homem. Eu quero falar com aquele que ele entrou na minha intimidade, que eu dei a minha intimidade para ele. Quando o profeta consegue ser acionado novamente, ele vai lá. A Bíblia fala que ele entra dentro do quarto, coloca o seu corpo sobre o corpo do menino, acalenta sobre o calor do corpo humano. Por 2 vezes ele faz essa mesma ação. E naquele momento ali o menino sobe novamente. E naquele momento ela ganha uma bênção, diga uma bênção, extraordinária, tipo notícia, extraordinária. Não tem aquela, você está no meio do filme, aí corta bem assim, boa noite. Ela falou, Eliseu disse para ela, ó, mulher, eu vou te falar em primeira mão aqui. Sai da tua terra e vai para uma outra terra, porque vai vir fome para cá. Mulher, pum, beleza, o profeta falou, está falado. Pegou a sua família e saiu daquela terra. Lá no capítulo 8, que continua a história dela, ela volta. Entre esse espaço do capítulo 4 ao capítulo 8 se dão 7 anos. Diga junto comigo, 7 anos. 7 anos que a terra, aquele momento, aquela terra ficou totalmente assolada por fome. E nesse momento, né, Deus deu o que para ela? A esperança primeiro de ter um filho, a cura do filho. E detalhe, uma visão do que ia acontecer, antecipou. Amado, quando você entregar o teu coração para Deus, e colocar todas as ansiedades que você tem na sua vida na presença de Deus,
Deus ele vai fazer aquilo que você nem espera que ele vai fazer. Essa mulher jamais esperava um filho, porque a Bíblia diz que o marido dela já era um homem de idade. Essa mulher jamais talvez esperasse que ela poderia ser abençoada mais do que ela já era, mas ela foi. Então, o segredo é, mesmo em que você esteja em paz, abra sua intimidade para o Senhor, que Ele vai te trazer aquilo que você não espera. A bênção de Deus, a bênção Baruque do Senhor, a bênção surpresa do Senhor alcançará a sua vida. Porque abra o teu coração. Fica de pé onde você está. O capítulo 8 fala que houve uma conversa do rei na ausência de Eliseu. Aí o rei ele pega e manda chamar o discípulo de Eliseu e pergunta: conte-me as histórias de Eliseu. E ele começa a falar para o rei. Foi isso, foi isso, foi isso. Conte-me aquela história de que Eliseu fez ressuscitar um menino. Pois é, era um menino assim, toda vez que a gente passava por lá, a mulher metia pão na gente. Pão, 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 pão. Toda vez que a gente ia lá, ela agradava a gente. Toda vez que a gente chegava lá, né, ela tinha um amor tão grande de receber a gente, de falar: entra dentro da minha casa, pode ficar à vontade, tudo que eu tenho é teu, a minha intimidade é tua. Aí, conversa vai, conversa vem sobre essa criança, e a Bíblia diz que nesse mesmo momento, a mulher que recebeu a mensagem: 7 anos vai haver de fome nesse lugar, mas após os 7 anos, tudo vai voltar ao normal. Mas ela tinha lá no começo um crédito com o profeta que disse: eu posso te levar na frente do rei, eu posso te levar para o capitão resolver algum problema teu, tudo que você precisar eu posso resolver por você. Ela usou esse crédito 7 anos depois e pegou e foi até o rei. Enquanto Geazi estava falando para o rei da sua história, talvez ela vindo como um corredor como esse, entrando na sala do rei, Geazi pega, olha para o rei e diz: ó, essa aí, ó, tá crescidinho, tem 7 anos, mas é esse menino aí. O rei fala: vem, entra, se aproxima. E ela diz: o teu profeta me disse que por 7 anos teria fome, e me disse para me mudar, e ele também me garantiu, porque ele me deu a intimidade dele e eu dei a minha intimidade para ele. Ele era representante do Senhor, e hoje eu vim aqui nesse lugar reivindicar novamente o lugar em que eu vivia. O rei manda ela se aproximar, chama um dos seus criados e diz: toda a terra dela devolva para ela, e tudo o que foi durante esse ano, se ela tinha plantação, eu quero que vocês venham pagar o retroativo de todo esse tempo que a colheita dela ficou parado. O que eu quero dizer para você com essa história? É que quando nos falta paz, como a primeira mulher, a gente pede, porque não é errado pedir. A Bíblia diz que nós devemos bater na porta para ver ela se abrir. A Bíblia diz que nós devemos pedir. Mas se a gente tiver só o espírito de pedir e não de adorar ao Senhor, nós somos limitados com Deus. Essa mulher só durou 7 versículos, mas essa outra que continuou acreditando, deixando Deus entrar dentro da casa dela, deixando Deus entrar dentro da vida dela, o Senhor encheu ela da verdadeira paz. O Senhor encheu ela da verdadeira bênção de Deus que estava sobre ela e que ela não conseguia ver. Eu olho para